Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar na sua palavra sobre o tema A Plenitude da Vida em Cristo. Esse tema é baseado no livro bíblico de Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 15. Quero convidar você a meditar nessas palavras, a fazermos uma reflexão. Diz assim as palavras escritas pelo apóstolo Paulo: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Essa é a primeira grande orientação. Nós fomos alvos do amor de Deus. Ele colocou no nosso coração, pelo ouvir da palavra, pelo batismo, a fé em Cristo Jesus. Nós recebemos pela fé Cristo Jesus, cremos nele como nosso Salvador. A grande preocupação de Paulo é que a nossa fé não seja aquela fé fogo de palha, que logo apaga, que aquele entusiasmo, aquele ânimo da conversão não seja diluído no nosso viver, no nosso dia a dia, e deixemos de nos afastando, né? Nos deixemos nos afastar de Jesus e da sua palavra. Infelizmente, muitos começam muito bem a jornada da fé, mas acabam se afastando. Faz a gente lembrar da parábola do semeador. Sementes que nascem em solo rochoso e que não conseguem criar raízes. E o nosso texto continua. Paulo, então, nos incentiva, primeiramente, a nós que cremos, continuarmos em Cristo. E aí ele aponta para nós, na continuidade desse texto, como é essa relação. Então, eu vou ler novamente o 6 e agora o 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, confirmados na fé, enraizados e edificados nele. Enraizados e edificados. Interessante, né? Que parecem, às vezes, até talvez sinônimo, enraizado e também edificado. E eu fui ver que enraizados é aquela coisa, né, de nós termos a nossa base firme. Podemos até balançar, mas não caímos, porque temos raízes, temos aquilo que nos segura, nos prende ao solo, que é a raiz. E ele diz mais, edificados, ou seja, que nós, eu e você, cada um de nós construa a sua vida em Cristo. Que cada um de nós tenhamos como base, como alicerce para tudo o que fizermos a Cristo. Estejamos bem enraizados nele, edificados. A edificação ela começa, né, numa base, mas ela tem as paredes, ela tem o teto, ou seja, que a gente construa a nossa vida tendo Jesus como alicerce, enraizados nele, a gente edifique, fortaleça a nossa fé, para que o vento da dúvida venha e não derrube a casa, para que a incredulidade não entre no nosso coração, para que vençamos as tentações. Por isso, Paulo vai continuando e ele vai afirmando, além de estarmos enraizados e edificados, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo. Essa é a vida do cristão. Nós somos justificados pela fé, então nós recebemos esse presente e somos chamados a nos fortalecer, enraizados, edificados, nós vamos crescendo. Crescendo no quê? Nós não podemos ficar só nos alimentando de leitinho espiritual. Precisamos crescer no conhecimento da palavra, da verdade, crescer, né, na produção de boas obras, numa transformação da nossa maneira de viver. E aí Paulo traz um alerta. Tenham cuidado, ele diz no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso aconteceu, vamos voltar lá na origem, lá com Adão e Eva. Deus disse para eles, não comam daquela árvore, porque vocês vão morrer. O diabo, a serpente, semearam a dúvida no coração.
ele disse, né, para Eva, você não vai morrer coisa nenhuma. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Vai ter o conhecimento do bem e do mal. Olha o perigo. Por isso que Paulo alerta, porque ele conhece o coração humano. Ele sabe como nós somos. Por isso ele diz, cuide. Cuide. Quantos já se afastaram da fé cristã por causa da filosofia, por causa da razão? Foram atrás de outros ensinos que parecem mais lógicos, mais racionais, mas não são verdadeiros. Porque, como diz o texto, são conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita a divindade. A divindade não habita nas vãs filosofias, não habita no coração do homem naturalmente. A divindade, o Criador, é Deus. O Criador está em Jesus Cristo, porque é o Deus encarnado. E mais vale obedecer e seguir a Deus do que aos homens. Por isso nós, pela fé, confiamos em Jesus, seguimos a sua palavra. Quando a palavra e o mundo nos oferecem alternativas diferentes, qual devemos escolher? Com certeza, o caminho oferecido por Deus. E Jesus é esse caminho. Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam essa plenitude. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Em Cristo, por Cristo, nós temos uma aliança com Deus. Não precisamos fazer essa marca no nosso corpo, mas Cristo é a aliança entre nós e Deus. Cristo nos libertou de termos que cumprir as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Em Cristo somos livres, livres do pecado. O pecado não manda mais em nós. Somos perdoados, temos acesso a Deus. Ele, Jesus Cristo, é um intercessor que intercede por nós, nos dando assim o perdão dos pecados. Ele nos acompanha e abençoa diariamente. Versículo 11 afirma isso. No 12, ele faz uma comparação, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual também vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus. O batismo tem essa questão do lavar. Quando você, o Lutero fala que diariamente a gente afoga o velho homem e renasce o novo homem. No batismo, a nossa natureza condenada ao inferno é lavada da condenação do pecado e agora nós somos, aos olhos de Deus, limpos, santos, perdoados. E é por isso que nós falamos que no batismo é como se a gente tivesse morrido e ressuscitado. Infelizmente, no dia do batismo, a nossa velha natureza ela não é expurgada, continuamos tendo essa velha natureza. Mas recebemos a nova natureza pela fé em Cristo Jesus. E agora somos chamados a combater o bom combate. Com a força que Cristo nos dá, a afogar a nossa velha natureza e viver de uma maneira nova, em novidade de vida. Versículo 13. Quanto vocês estavam mortos nos seus pecados, ele, Jesus, lhes deu a vida, perdoando todos os nossos pecados. Olha que interessante isso. Nós estávamos mortos, em Cristo recebemos a vida através do quê? Do perdão dos pecados. Cancelando, como diz o versículo 14, o escrito da dívida que era contra nós. O salário do pecado é a morte, lembram? Essa era a nossa dívida. Vamos morrer eternamente, vamos para o inferno. Jesus não quis. Ele morreu por mim e por vocês, quitando a dívida. Cancelando, no versículo 14, o escrito da dívida que era contra nós e que constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. A morte inocente de Jesus
era para pagar o preço da minha e da tua dívida. E com isso, como diz o versículo 15, ele, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E é muito interessante como Jesus chacoalha as estruturas humanas. Morrer na cruz era humilhante. Mas quem foi humilhado com a morte de Cristo na cruz? O diabo. Ele perdeu. Nós vencemos. Cristo venceu por você, Cristo venceu por mim. Nele recebemos perdão dos pecados. Por isso nós podemos afirmar que em Cristo Jesus há plenitude de vida, porque a nossa vida não termina. A nossa vida é eterna, graças a Deus que nos deu. Confie nisso. Continue firmado, enraizado, edificado em Jesus. Para isso, medite na sua palavra, tome a Santa Ceia, seja fortalecido pelos meios da graça que Deus nos oferece. Não perca a salvação. Os irmãos, que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido e bom Deus, obrigado por nos dar vida, vida em abundância, vida plena. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, cada dia a afogar o velho homem e a viver em novidade de vida. Cuida de cada um de nós, fortalece-nos e nos conduza para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Convidamos você a participar conosco dos cultos, todos os domingos, 10h30, aqui em Copacabana, e também dos estudos bíblicos de quarta-feira, 19h30. Uma abençoada noite e uma abençoada semana para você e sua família.